Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Raimundo Alves e hoje nós estamos aqui para falarmos sobre o seguinte tema: aquele que não poupou o seu próprio filho. E está aqui comigo o Thiago Zan. Thiago Zan serve a Jesus em Salto de Pirapora. Thiago, tudo bem com você? Raimundo, boa tarde. Olá a todos que nos assistem. Tudo bem, graças a Deus. Joia. Thiago, e aí? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Me diga, o que nós podemos pensar de imediato sobre esse texto, não é? Um texto bíblico profundo de Paulo aos Romanos? O que esse texto de imediato nos impacta? Como ele nos impacta? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Paulo, quando fala essas palavras em Romanos 8, a gente tem que entender muito bem a linha de raciocínio de Paulo, né? Como ele chega até ali. Mas o que dá para a gente destacar, e eu acho que é o que Paulo vai responder depois, exemplificar, muitas vezes a gente se pergunta por que coisas ruins acontecem comigo, né? Eu sou tão bom, eu sou uma pessoa boa. A gente pensa, né? E quando as dificuldades elas caem sobre nossas vidas, muitas pessoas que às vezes apegadas a Deus, elas questionam-se se Deus não os abandonou, se Deus está realmente do lado delas. E que segurança que eu tenho de que Deus ele vai cumprir as suas promessas e de que ele realmente nunca vai me abandonar? E eu acho que aí cabe bem isso que você falou. Se ele não poupou o seu próprio filho, ou seja, ele nos deu tudo o que há de mais precioso para ele, para mostrar de que eu estou contigo até o fim, eu não tenho por que duvidar de mais nada. Obviamente, todas as outras coisas não serão dadas, né? Esta é uma garantia, então, Thiago. Esse é o nosso penhor, É né? Esse é o nosso mesmo. penhor. Que coisa boa. Da parte de Deus, né? Entre outros, mas esse é o mais precioso. Deus nos deu o que havia de mais precioso para Ele. Ele não vai nos negar as coisas que para Ele tem bem menos valor, né? Que beleza. Bom, então vamos lá, Thiago. Falar sobre essa garantia. Me diga, você gostaria de começar por onde? Eu queria começar lendo uma passagem nas Escrituras, né? Exatamente esse texto, e eu queria que você lesse para nós, Raimundo, quem nos acompanha, Romanos 8, do 28 até o 30. Um texto maravilhoso, um texto que mostra que Deus ele está ali cuidando, agindo, tomando conta, fazendo com que tudo corra bem, né? E, e é um texto com uma promessa realmente grande demais, e talvez até para Paulo. Então, eu queria que você lesse para nós, por favor. Romanos 8, 28 ao 30. Então, muito bem, diz assim o texto: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Coisa, né? Que coisa Trabalho, linda. trabalho tudo feito pelo Senhor, né? A gente só desfruta. E aí, diante de tudo isso, Raimundo, Paulo te faz uma pergunta. Que diremos, pois, diante dessas coisas? É algo tão maravilhoso você pensar que um Deus. Né? Pensa na história de Paulo. Paulo, no passado, quando ainda era Saulo, era um perseguidor da igreja. Ele ia de cidade em cidade perseguindo os cristãos, jogando-os na cadeia, participando ali de execução de alguns deles. A gente lembra ele, né, ah, participando disso. É, Aí Paulo, de repente, ele numa estrada, num caminho, indo perseguir os cristãos, ele tem um encontro com Jesus,
né? Tem toda aquela história que a gente conhece. E este homem que outrora era inimigo de Deus, outrora era perseguidor, agora se descobre um filho de Deus vivo. Que coisa maravilhosa, Ô, né? Tiago. E aí ele pensa, ele está nos dizendo que Deus, ele age em todas as coisas. Versículo 28. Tudo, dificuldades, angústias, alegrias, dor, luto, doença, riqueza, pobreza, seja lá o que nós estamos passando, temos que ter a fé de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o teu propósito. E ele continua falando que Deus, de antemão, nos predestinou, né? De antemão, ele nos chamou, ele nos justificou, ele também nos glorificou. Que coisa maravilhosa que Deus fez por este homem e faz por cada um que ama Deus. E aí Paulo fica sem palavras. Paulo não tem nem o que dizer. Paulo fica mudo. O que dizer diante dessas coisas? Sabe quando você está... Raimundo gosta muito de poesia, né? Sabe quando você lê algo assim lindo e maravilhoso que te deixa sem palavras? É isso que Paulo está experimentando. E ele vai falar, Raimundo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ô, Tiago. Essa é uma daquelas retóricas que o Paulo faz, né? Daquelas perguntas retóricas, mas antes de fazê-la, ele já nos deu tudo isso que você bem mencionou, e agora devolve a pergunta para nós, para mim hoje, para você hoje que nos assiste. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ô, Tiago, quando você falou em penhor, poxa, que palavra boa, adequada para essa resposta, não é? Deus em Cristo está dando-nos o penhor, a garantia de que, bom, se ele é por nós, quem será? Quem Ô, será? Tiago, que E é coisa boa. doce, né, Raimundo, ouvir isso? Sim, É doce sim. ouvir isso, porque, novamente, outrora Paulo era inimigo de Deus. Agora Deus é por ele. Como seria ouvir, Raimundo? Deus é contra você. Ah, meu Deus, Tiago. Olha, eu deveria. A resposta mais adequada seria. Bom, tchau. Porque, Tiago, quem mais? Assustar-me como inimigo, não é mesmo? É essa a questão, Raimundo, porque Deus é por nós. Quando você pensa se Deus é contra nós, cair debaixo da ira de Deus, do juízo divino, da ira divina pelo pecado, é algo que vai consumir com dor, é algo que nos coloca muito medo. Algumas pessoas acreditam na aniquilação da alma, né? Existem várias confissões cristãs, né? Eu gosto de pensar Uhum. assim, vamos sempre respeitar, né? Mas algumas Certamente. pessoas acreditam que uma vez que nós morremos, a pessoa ela deixa de existir, ela é aniquilada, ela não tem mais sentimento, não tem pensamento, consequentemente não tem dor, não tem angústia, também não desfruta de alegria, não desfruta de paz, não desfruta de outras coisas. Eu te falo, debaixo da ira divina de Deus, a aniquilação, olha, é, um, é algo doce, é Seria uma algo que bênção, todo. Tiago. Seria uma bênção maravilhosa, né, Raimundo? É. Por quê? Porque Jesus experimentou. Jesus é o único que experimentou isso. Ninguém mais neste mundo experimentou a ira de Deus em sua totalidade, porque a gente não é capaz. Jesus na cruz, Deus despeja sobre ele a sua ira, sobre todos, né, do pecado de todos, para que nós não sofrêssemos essa ira. Jesus é separado de Deus, Jesus ressuscita, né? E agora a gente não precisa mais receber essa ira.
Por quê? Porque nós estamos debaixo da proteção da cruz. Quem está de fora da proteção da cruz ainda vai receber em algum momento a saída. Então, estar contra Deus é algo que, se eu fosse aniquilado, para mim seria melhor. A maior bênção deste mundo. Difícil mesmo é estar do outro lado. Né? Difícil mesmo é você saber que Deus está com o seu adversário. Coitado de mim. Porque o contrário é a verdade, que é o que Paulo está nos dizendo. E aí? Se Deus é por mim, o que será contra mim? Nada. Essa é a resposta que Paulo espera. Nada. Essa é a resposta, Tiago. Nada pode ser contra mim. A gente pensa que Satanás, os homens, este mundo, a vida, chame como a gente quiser, ela pode levar a nossa saúde, pode estragar nosso casamento, pode ceifar pessoas de nossa vida, filhos, pais, cônjuges, empregos, pode trazer muitas dores, muitas dores. Mas será que alguma destas dificuldades é um sinal de que Deus abandonou o seu filho? Obviamente que não. Obviamente que Porque não, Deus é né, por Tiago? nós. Deus é por nós. Deus é aquele que está ao nosso lado. Deus é aquele que prometeu nunca nos abandonar. Deus é aquele que disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A questão é que a gente muitas vezes duvida, Rainha. Eu gosto muito de falar sobre a questão da expectativa, né? A Bruna me ensinou uma vez que a gente tem que criar galinhas ou porcos, mas nunca criar expectativas. Criar certas expectativas faz a gente se frustrar muito diante das coisas. Porque as pessoas se frustram com Deus, mas não com Deus verdadeiro. Elas se frustram com Deus que elas criaram e com umas promessas que Deus nunca fez. Deus, em algum momento, prometeu que eu nunca ia passar por dificuldade? Deus, em algum momento, prometeu que não haveria dor, não haveria angústia? Não. Mas Deus prometeu que estaria comigo sempre. E quando eu tenho esta promessa, e eu estou debaixo desta promessa, aí eu me pergunto, ué, será que Deus realmente está comigo? Será que era para mim passar por essas coisas? Então vem a resposta de Paulo, que é o que, né, nos trouxe aqui, é o tema da nossa aula. Se Deus é por nós, né, quem será contra nós? Versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? E aqui é uma lógica, a lógica do céu é uma coisa maravilhosa. Né? Paulo sempre muito eloquente, queria eu ter 1% dessa habilidade. Ele está usando uma lógica muito, muito simples. Ele parte do maior para o menor. Então, é aquele tal negócio. Se o Raimundo me pede emprestado R$ 1.000.000 e eu empresto, se o Raimundo depois precisar de R$ 1 ou de 1 centavo, será que ele teria algum motivo para duvidar que eu não emprestaria? Deus parte exatamente daí. Paulo fala, Deus não poupou o filho. O que ele tinha de mais sagrado, o que ele tinha de mais precioso, o que ele mais amava. Ele abriu mão, ele nos entregou para mostrar o amor dele pela humanidade caída, pecadora, afastada de Deus. Agora que nós somos filhos, agora que nós estamos na família dele, ele iria nos negar qualquer coisa? Faz algum sentido para você, Rani? Nossa, Tiago, que coisa boa. Não, definitivamente, depois de oferecer o que há de mais precioso, o que havia de mais precioso e que há de mais precioso, ele não tem sentido ele negar algo secundário, Tiago. De valor secundário, não é? De tamanho secundário. Não faz sentido. Definitivamente, Tiago. E essa, Tiago, se essa mentalidade, se essa verdade ocupar o nosso coração, ocupar a nossa vida, a nossa mente, oh meu Deus,
quão grande será o salto que daremos na nossa maturidade espiritual, no nosso relacionamento com o nosso Pai. Porque essa ideia do maior para o menor, ora, se você me emprestou 1 milhão, Thiago, eu vou até você buscar R$ 1 alegremente, certo de que terei. Você não me negou aquilo que era maior, aquilo que tinha mais valor? Pois é. E isso é fantástico, né? Porque essa maturidade que a gente tem que encontrar, que ela tem que prover das escrituras para nós, e não uma maturidade que parte de um Deus que eu defino na minha vida, na minha percepção, na minha experiência, é o que vai me fazer ter força para superar as dificuldades da vida. Por quê? Porque Deus, a gente compreende que Deus, ele odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Deus precisa julgar o pecado. Deus e o pecado não se misturam. Não há meios. É por isso que Deus abandona Jesus. A gente lembra, Deus meu, por que me desamparaste? Desamparou porque Jesus estava cheio de pecado, que ele nunca cometeu. Mas Deus e o pecado não se misturam. Então Deus se afasta de Jesus. E nesse momento, é o que a gente vê. É um momento único, né, Raimundo? Quando a gente vê que Deus entrega o seu próprio filho. Porque o amor divino pela humanidade e o ódio divino pelo pecado, eles se encontram em Cristo. E Deus entrega o seu próprio filho para, de alguma forma, resolver o problema do pecado e, de alguma forma, demonstrar para o ser humano: olha, eu te amo. Quer prova de amor maior que essa? Não tem, não tem. Você pode falar o que quiser, você pode dar o presente que você quiser, mas se você entregou o seu próprio filho para mostrar esse amor, isso é grandioso demais. Isso é algo que, que nos faz compreender um pouco do amor de Deus. Eu não acho que a gente vai entender o amor de Deus, eu não acho que a gente é capaz, mas a gente pelo menos consegue se alegrar, né, nesse amor. A gente consegue, como você falou, encontrar uma segurança nesse amor. Deus me deu seu filho. Deus vai cuidar de mim. Se eu estou passando por isso, tem motivo. Tem motivo. Há muita coisa para aprender na dor, Rainha. Há muita coisa para aprender no sofrimento. Há muito ensinamento a ser retirado quando as coisas não estão indo tão bem. Né? Vamos lembrar, eu gosto muito de lembrar de José. José era um jovem sonhador. Quem dava os sonhos para José? Deus. Deus dava aqueles sonhos. E José, jovem, ficava falando com os irmãos. Eu vi lá o meu feixe de trigo, meu era bem maior que o de vocês. E aí os feixes de trigo, né, se dobravam diante de mim. Os irmãos ficaram ciumados. Pegaram José, jogaram uma vala. Depois viram uma caravana, venderam José como escravo. O infeliz foi para lá. Aconteceu tudo o que aconteceu, né? A gente tem lá todo o relato em Gênesis. Quando os seus irmãos chegam diante dele de novo, com medo de José retaliar eles de alguma maneira, olha, não se preocupem. O mal que vocês fizeram contra mim, Deus fez em bem. Deus tornou em bem. E José, ele ousa dizer que era necessário que ele estivesse lá. Eu precisava estar aqui. Romanos 8, 28 nos diz que tudo que acontece na nossa vida, Deus está trabalhando. E ele vai transformar isso em bem. Essa maturidade é difícil de ter, porque a gente quer que a nossa vida vá bem, a gente quer ter saúde, a gente quer que as pessoas à nossa volta vão bem, que os relacionamentos vão bem, mas essa não é a realidade. Infelizmente, o mundo tem muita coisa ruim e isso não é sinal de que Deus nos abandonou. E como que Deus prova isso? Não poupando o seu próprio filho. Eu acho que se a gente aceita isso, se a gente entende isso, eu acho que a gente entende o nosso lugar diante de Deus. O nosso lugar diante de Deus.
Pecadores miseráveis, que deveriam estar queimando no fogo do inferno, mas nesse momento encontram descanso de um Deus que me ama e demonstra de uma maneira tão grandiosa e bela. Isso faz qualquer pecador ter esperança. Até eu. Que legal. Nossa, Thiago. Bom, entender isso, aceitar isso, realmente dá muita segurança. É possível descansar nisso. É possível, Thiago, pecadores encontrar descanso, Thiago. Isso é incrível. E esse descanso é a pessoa de Jesus, não é, Thiago? E veja que essa prova, ela é bela, você disse, ela é bela, ela é concreta, Thiago. Nossa, Deus não poupou, né? Tá? Deus não poupou. O verbo está conjugado no passado, né? Ele não poupou o próprio filho. Que coisa incrível. Ô, Thiago, talvez eu já lhe disse, né? Mas lendo alguma coisa sobre Charles Spurgeon, né? Ele disse que quando o pecador ouve a palavra Jesus, ele não quer mais morrer. Nesse sentido de, e é muito poético, né? Mas nesse sentido de esperança. Oh, meu Deus, quanta esperança um pecador miserável pode encontrar num texto como esse, Thiago. Deus não poupou o próprio filho, o único. É que diante desse nome a morte bate em retirada, né, Raimundo? Olha aqui. Aí não tem como, né? A morte Não, escuta e sai correndo. e sai correndo. Nossa, Onde está a morte, a tua vitória? Onde é, está a morte, o teu aguilhão? Né? Paulo fala isso, né? é, Deus trouxe o Senhor Jesus, né? O diabo achou que tinha vencido ali, né? O diabo é, achou que tinha vencido, mas aí de repente as cadeias da morte são estouradas, né? E isso, lá está Jesus de pé de novo. de E pé. aí eu acho que a morte olha e fala, Deus. E o pecador sabe que o Espírito que ressuscitou, aquele, se estiver em nós, naquele grande e glorioso dia, em Romanos 8 também, a gente vai ressuscitar. Que Então, beleza. isso é grandioso, isso é Isso é grandioso. grandioso. Nossa, Thiago. O que aconteceu com Jesus acontecerá conosco também. Mas tem mais uma pergunta, Raimundo. É, Diante de tudo isso, e agora? E agora, né? Eu queria terminar de ler Romanos 8. Romanos 8 é uma preciosidade. Talvez nenhum capítulo da Bíblia seja tão maravilhoso, né? Ah, há uhum, coisas maravilhosas na Bíblia inteira. Mas uhum. Romanos 8 já foi visto como um anel de diamante, a Bíblia sendo um anel, e aquele diamante bem do meio é Romanos 8, né? Aquela Eita, que pedra analogia linda. especial. Mas aí, o Paulo, depois de tudo isso, versículo 32, ele fala, né, que aquele que não poupou o próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? E aí, aí que vem. E aí, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se Deus me justificou, quem vai me culpar? Quem vai me condenar? Não tem mais adversário. Não Não, tem. não, Thiago, isso aí é foda. Não, calma aí, Thiago. Não Não tem mais tem. adversário, Thiago. Não tem. Não tem. Ah, não, isso aí Tem, não mas ele pode. não tem força. Aqui ele não fala nada. E ele Nossa, continua. Thiago. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que me justifica. Se Deus me justificou, quem os condenará? Quem os condenará? Foi Cristo que morreu. E mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Ainda que alguém me tire a vida, ainda que o homem me condene, ainda que algo aconteça comigo, Cristo ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, eu vou ressuscitar. Fique Oh, com que Deus. esperança gloriosa, Thiago. E ele consegue. Ele diz que Cristo intercede por nós. Quem então me separará do amor de Cristo? Aí que vem a pergunta. O que seria separar do amor de Cristo? Né? O que me mostra
que Deus não está comigo? É essa pergunta que Paulo está falando. O que vai acontecer na sua vida que vai te fazer acreditar que Deus te abandonou, que te separou do amor dele? E Paulo pergunta: será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Não, nada dessas coisas. Por amor a ti, está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas a matadouro. Nós estamos aqui. Nós estamos nesse mundo para morrer, essa é a grande verdade. A gente já nasceu condenado. A gente vai morrer, a não ser que Cristo volte antes. E isso não é prova de que Deus não nos ama. Só que aí vem a grande declaração de fé. Versículo 37. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido por causa daquela promessa que ele me fez, de que nem mesmo a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus entregou o seu Filho por nós. Não há nada mais que possa nos separar desse amor. Paulo tinha uma confiança tão grande, tão grande, que ele falou: nada, você pode ceifar minha vida, você pode fazer o que você quiser comigo, Deus, em momento nenhum, me abandona. Minha vida seria tão diferente se eu crescesse nisso com uma profundidade tão grande. Se eu crescesse nisso, sabe, e parasse de murmurar, e parasse de reclamar, e parasse de achar que eu merecia mais. Eu merecia mais, eu não devia passar por isso. Toda vez que eu falo isso, eu estou dizendo que Deus está errado. Mas Deus me ama. Deus me ama. Thiago, rapaz, toda vez que eu digo isso, eu tô dizendo que Deus está errado, Thiago. Sim, porque se as coisas acontecem comigo e eu me acho bom demais para passar por isso, e eu acredito que Deus está no controle das coisas, então eu estou dizendo para Deus: Deus, o Senhor não está fazendo seu trabalho como deveria. Que profundo, Thiago. É delicado. Delicado. Mas é delicado. Nossa. A reclamação, ela é isso. O murmúrio, ela é exatamente isso. Ela é dizer para Deus: presta atenção, você está dormindo? E não é assim que as coisas funcionam. As dificuldades vêm, muitas vezes precisam vir. Muitas vezes vêm para nos fazer, né, algo maior. E Deus não precisa provar mais nada. Deus já deu a prova última e definitiva, mandando o seu filho. Não há nada que ele possa fazer. Se alguém perguntar para mim, que prova de amor que você me dá? Se eu tiver coragem de dar os meus filhos, eu não nego mais nada para essa pessoa. E olha que eu amo meu filho muito menos, mas infinitamente menos do que Deus amava seu filho. Então não dá nem para começar a arranhar a superfície do amor divino pelo seu filho, o que eu amo mesmo. Então, qualquer analogia que eu faça é bem falha, né? É falha. Nossa, Thiago, que coisa boa. Não, maravilhosa, estupenda. Bom, o Thiago, não há mais nada, então. Nada. O que mais que a gente vai exigir? Rapaz, Thiago, isso aqui é maravilhoso demais. Nossa. Será que um carro novo? Será que uma casa nova? Será que uma cura de uma doença prova mais do que o que ele já fez? Pois é. Acho que não, né? Acho que não é brincadeira.
Ai, que coisa. Nossa, Thiago, que coisa. Nossa, incrível demais isso, Thiago. Não, agora a gente pode descansar. Olha, Sim, Thiago. e sabe, Deus sempre faz o bem pelos seus filhos. Essa é a grande verdade. Deus sempre faz o bem pelos seus filhos. A gente, às vezes, muitas vezes nós não enxergamos o bem em algumas coisas, sabe? E quando Deus diz que Ele não poupou o seu próprio filho por mim, sabe, eu não devo temer nada, nem ninguém. A partir de agora, eu tenho aquele que é por mim, sabe? Ele está do meu lado. Ele é por mim. Ele provou isso. Toda a nossa vida cristã é fruto dessa fé. A gente precisa desenvolver isso cada vez mais. A gente precisa crescer nisso. Crescer nessa fé. Na fé de que Jesus ressuscitou dos mortos. Sabe? A gente pensa que Jesus morreu e a gente pensa muito de que Judas traiu, a culpa foi Uhum. de Judas. Pilatos o entregou, a culpa foi de Pilatos. Os judeus o perseguiram, a culpa foi dos judeus. Os romanos crucificaram, a culpa foi dos romanos. Não, é porque Deus o entregou. Não foi culpa de ninguém. Não foi Judas, não foi Pilatos. Eles foram apenas personagens da história. Alguém teria que ter feito isso. Alguém traria Jesus, alguém entregaria Jesus, alguém faria falsa acusação. Mas Jesus só morreu naquela cruz, sabe por quê? Porque Deus o entregou. Por mim, por você. Cara, nossa, Thiago. Thiago, toda a nossa fé depende dessa. Não, Thiago, isso é incrível. Depende, todo o nosso progresso na nossa fé depende dessa verdade, Thiago, da gente acreditar nessa verdade. Nossa, ele. É, isso Nossa, Thiago. transforma corações. Isso é o Nossa, que que. transforma Rapaz. corações. Nossa. Isso faz a gente parar de olhar para nós. Faz a gente parar Uhum, de olhar para as nossas dificuldades. E olha para a dificuldade que Deus enfrentou. É muito uhum. bom. É muito Nossa, bom. não, isso é incrível. Isso é incrível. E aí, Thiago, a gente está chegando ao final, mas tem uma. Talvez eu fale isso e aí fale isso e passe a palavra para você, daí você fecha, a gente fecha por aqui. Mas eu aprendi alguma coisa com você um tempo atrás. Muitas coisas eu aprendi com você, você sabe disso, né? Mas uma das que me marcou foi ah, um tempo atrás falávamos sobre a cruz e hoje falando sobre esse assunto, Thiago, essa essa herança, esse penhor, essa garantia, ela não torna o homem especial, né, Thiago? Não, de maneira alguma. A gente pode olhar para isso, né, Raimundo, e falar. É, E tem alguns pregadores que gostam. é, Deus te ama, olha como você é especial. Jesus te ama, nossa, Jesus não conseguiria viver sem você. olha isso. Não, 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 Deus é não. especial. Deus é Deus é especial. especial. Deus, É, ele é maravilhoso. Eu é. continuo sendo Uh, o mesmo pecador, carente da glória de Meu Deus, Deus. merecedor de ira, mas que achou graça e misericórdia aonde o único lugar que ele poderia achar. Né? Então, como já disse o outro, né, Raimundo? A gente aqui falando sobre Jesus, a gente é apenas um faminto falando para outro faminto, aonde encontra. Pão. Né? Que Essa, isso. Isso não me faz ser melhor do que ninguém, não me faz ser melhor, porque eu acho que quanto mais eu achar que eu sou melhor, mais longe de Deus eu vou. Quanto mais eu ver que eu sou ruim, que eu sou pecador, então mais pobre em espírito me torno. E aí mais bem-aventurado eu sou, né? Mateus 5. Então, é compreender que quando uma coisa puxa para cá, a outra puxa para lá. Então, é necessário que eu diminua
cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, tem um Deus cada vez maior. Um homem pequeno tem um Deus grande, um homem grande tem um Deus menor que ele, não serve para nada. Não serve. Não serve para nada. Ai, não serve. Nossa, Thiago, que coisa. Olha, Thiago, nossa. Ai, ai, que coisa boa, Thiago. Nossa, como é bom estar, não é? Do lado de Deus, né, Thiago? E é mais, É, assim, glorioso, maravilhoso saber que essa atitude foi tomada por ele próprio, né? Por ele mesmo, né, Thiago? Que coisa incrível. Nossa, não, Thiago, olha, eu tô, puxa, feliz demais por ter ouvido isso e, ô, Thiago, que garantia boa, que é, prova o apóstolo João, na maravilhosa. sua carta, falou, né, Raimundo? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É, Então, não, eu não dei o primeiro passo, eu não tenho nada a dizer. ah, Eu amo falar com a minha esposa, porque fui eu que disse primeiro para ela que amava, e ela fica brava até hoje. Mas eu já sentia. Não é tarde, eu já falei. Mas com Deus, Deus amou um ser que não era nem capaz de amar, até que conheceu o amor, uhum, que transformou um coração em pedra, é, um batimento, com capacidade de amar. Então, eu nem seria capaz de amar se Deus não tivesse demonstrado esse amor tão grande. Então, isso é toda honra e glória para ele. nossa, Thiago. Nossa, Deus ama alguém que é incapaz de amar. Nossa. Aí depois, com o amor de Deus, aí a gente vai aprendendo com ele, tendo ele como É, modelo. Ah, não, Thiago, isso não, isso aqui é. o livro de Hebreus diz, Ah, né? não, Citando lá Jeremias, né, Raimundo? Vou te dar um coração sim. de carne. Vou tirar o coração de É, pedra, vou dar um coração de carne. É isso que Deus faz, né? Deus está transformando corações de pedra em corações pulsantes, capazes de amá-lo. nossa, Capaz de Thiago. rejeitá-los também, né? Mas aí É. cabe a nós, né? Ah, não, Thiago, nossa, não, deixa eu digerir isso aqui, cara, porque tá. Nossa, que coisa boa, Thiago. Muito boa. Nossa, como é bom saber que Deus ama alguém como eu, cara. Nossa, isso aí. Rapaz, Thiago. Beira inacreditável, né, Raimundo? Não, não, ainda que imagina, como é que. Meu Deus! Não, só um Deus do tamanho do Deus que a Bíblia revela pode isso, Thiago. Um Deus Sabe o que é menor. mais incrível? Hum, Sabe o que é mais incrível, Raimundo? Eu me esforço muito para minha esposa me amar, para quem está à minha aham, volta me amar. Com isso, eu, eu, eu refreio muitos dos meus pensamentos, das minhas uhum, vontades. Algumas coisas nós perdemos, né? Mas às vezes a gente segura algumas coisas que eles não veem. Mas Deus vê tudo isso. pois é. Deus vê tudo isso. E ainda assim ele me ama. Rapaz, aí que é pior. Porque assim, Nossa. eu até consigo te enganar, sabe? Pois Mas, é. mas, mas Deus não. Mas Deus não. E ainda assim ele me ama. Se, se isso não está nele, em mim é que não vai ser. Não, não, se não tá nele, Thiago. Nossa. Não. Thiago, nossa, oh meu Deus, que. Ah, Thiago, que essas verdades possam nos transformar, né? Transformar nossos corações. Aliás, Thiago, se essas verdades não transformar o nosso coração, nada mais vai ter o poder para fazer isso. Porque. Todo o resto é enganação. É verdade. Nossa. Ai, ai. Bom, então vamos fazer assim, ó. A gente chega ao final. Então, agradecendo a você, Thiago. Puxa, que coisa boa. Muito obrigado. Obrigado a você que esteve conosco. E olha, nosso propósito não é ser profissionais, não, tá, gente? É ser verdadeiro. Então, você está entre amigos e é desse jeitinho que a gente vai crescendo, tá bom? Thiago, muito obrigado. Tá com você a palavra, então. Amém. O que o Raimundo falou a vocês que nos ouvem é um miserável do lado de lá, um do lado de cá. Nem serve inútil nós somos, porque nós ainda não fizemos tudo que o Senhor havia ordenado.
Então, eu não sei aonde eu me enquadro, mas tem um amor que eu não sei explicar. Eu custo a entender, eu luto para agarrar, mas que me encanta toda vez que eu paro para pensar nele. Então, a gente está aqui para, de alguma forma, contribuir. Espero que esse amor possa nos transformar e transformar, e chegar a todos os corações desse mundo, né? Para que o nome de Deus seja glorificado cada vez mais.